começo, então, nesse painel. Eu tenho o privilégio de receber aqui a Vanessa Andrino. A Vanessa é profissional com 25 anos de experiência no segmento de saúde, atuando em hospitais, operadoras e consultorias de supply chain. Graduada em administração hospitalar, com MBA em gestão e governança de tecnologia da informação e certificação em healthcare supply chain, no SEBEX. Especialização em administração estratégica de compras na FIA USP e pós-graduação em gestão de projetos. Lidera iniciativas de ESG na cadeia de fornecimento, com foco em governança, impacto social e descarbonização, escopo 3. Responsável por cadastro, homologação, monitoramento, auditoria e programa de avaliação de fornecedores, além da implementação de projetos sociais em parceria com a cadeia, beneficiando comunidades vulneráveis. Vanessa, muito obrigado pela presença. Por favor, o palco é seu. Vocês me ouvem? Boa tarde, gente. Eu quero agradecer a Abimed pelo convite. Para mim, de fato, é uma grande honra estar aqui, enquanto cliente de vocês, falando um pouquinho sobre o que a gente, na visão de comprador, tem esperado da nossa cadeia de fornecimento. Então, o tema hoje central é o impacto climático. Então, vou falar um pouquinho do que a gente tem feito sob o olhar de impacto climático. Então, como que a gente tem engajado a nossa cadeia. A Bruna falou bastante sobre o olhar da empresa. Então, a empresa tem uma estratégia e, a partir daquela estratégia de ESG, né, de sustentabilidade, ela define as suas metas. Enquanto o Einstein, o que a gente veio percebendo é que a gente já possui, né, então, o Einstein já tem relatório de sustentabilidade desde 2006, a gente já vem com essa pauta há muito tempo, né, quase 20 anos. O que a gente vem percebendo é que, às vezes, os nossos fornecedores têm necessitado que a gente os apoie para que ESG se torne uma estratégia interna. E quando um cliente grande, como a gente é, e todos sabem, a gente entendeu a nossa responsabilidade e que a gente, de fato, pode sim contribuir com essa pauta, não só internamente, mas também externamente. Então, o foco de hoje é falar um pouco do que a gente tem feito, não dentro de casa, mas engajado o fora de casa. A gente já sabe o tamanho dos desafios que a gente tem de impacto climático, mas antes de falar dele, eu quero só contextualizar alguns números do Einstein. Então, todo mundo conhece o Einstein como aquele hospital grande, rico, lá no Morumbi, né? Que atende a ricos. Todo mundo fala isso, né? O Einstein é um hospital rico para ricos. Eu trago aqui um outro dado que comprova que isso não é verdade. Então, hoje as nossas operações, elas são maiores na rede pública e a gente deve crescer muito mais nos próximos 10 anos neste segmento. Os nossos números de atendimento já é maior na rede pública, os nossos números de leitos já é maior na rede pública e a gente tem atuado massivamente neste ramo e a gente sabe que com tudo que a gente aprendeu e com toda a metodologia que a gente tem no setor privado, a gente pode sim contribuir de forma muito significativa para o segmento público. Então, aqui eu falo tanto para os fornecedores que vendem para privado, mas eu também falo para os fornecedores que vendem para público, tá? Então, aqui eu trouxe alguns números. A gente tem 5 unidades públicas contra 2 privadas. Eu não sei se vocês sabem, a gente já está na Bahia, a gente já está em Goiás, em Goiânia, a Aparecida de Goiânia. Em agosto, a gente começa a nossa operação em Cuiabá. Então, a gente tem mais um hospital público em Cuiabá sendo assumido pelo Einstein. Então, falando do tema, então, esse primeiro slide eu acho que era só para contextualizar, a gente não está falando só de público, a gente não está falando só de privado, a gente está falando de público também. E a prática que a gente usa é tanto para público quanto para privado. A gente já sabe que os efeitos climáticos já é um problema e ele causa, sim, consequências ao planeta. É evidente que existe ainda uma linha de pessoas que não fazem a correlação entre a ação humana e tudo que a gente vem sofrendo em detrimento a isso. A gente acredita que exista sim. A gente já sabe que isso é uma realidade. Então, antes se falava, será que tem? Gente, não é será que tem. Ela já existe. A gente já vem sofrendo sim. Todo o impacto no planeta, por conta das nossas ações. Aqui eu trago alguns exemplos, né? Então, a gente já está vendo degelos glaciários.
A gente já está vendo incêndios nas florestas, está claro. A gente já está vendo que o mar subiu 20 centímetros e a gente também já está percebendo o aumento na temperatura. Isto é real. A gente está vivendo isso. Então, não é mais se existe. Ele existe e a gente está sendo impactado por isso. A gente entendeu que não é mais sobre se existe ou não existe, mas o que a gente vai fazer para mitigar. E aí, dentro desse conceito de que o que a gente vai fazer para mitigar, olhando para a nossa operação e dentro da diretoria de suprimentos onde eu estou, a gente já está mitigando dentro da operação Einstein, mas a gente sabe que este hospital, a gente consegue impactar mais de 1 milhão de pessoas. Porque, vamos pensar, o Einstein tem 25 mil funcionários. Cada funcionário tem 3 pessoas na casa dele, 4, estamos falando de 100 mil pessoas. O Einstein tem 4 mil fornecedores. Cada empresa, em média, 300 fornecedores, mas a gente tem uma Siemens aqui que tem muito mais que isso. Então, veja o tamanho, e em cada 4 mil fornecedores, se eu contar que cada um tenha 100 funcionários, e que cada 100 funcionários tenha 4 pessoas na casa dele, eu estou falando por baixo 1 milhão de pessoas. Bem por baixo. Olha o tamanho, não é só um hospital pequeno, né, lá no Morumbi. É o quanto a gente pode impactar o planeta. E foi usando este drive que a gente começou a engajar a cadeia de fornecimento. Então, eu, pequenininha, no hospital pequenininho, falando de 1.300 leitos, se eu pensar em toda a rede, é pouco. Mas olha, 4 mil fornecedores, olha 4 pessoas em cada casa. Se eu falar um pouquinho todo dia, esse de fato é o efeito borboleta. Então, aqui, a gente, enquanto suprimentos, a gente decidiu. A gente vai começar pequeno, a gente vai falando aos poucos para cada fornecedor. E à medida que um vai falando para outro, que vai falando para outro, hoje estou na BIMED. Então, olha só como é impactante começar pequeno, mas saber que a gente tem um impacto muito grande neste planeta. Pensando em saúde, a gente tem 2 grandes desafios, então. Então, esse foi outro drive que a gente pensou lá, né? Eu preciso trabalhar na mitigação e eu preciso ter claro que eu tenho 2 grandes desafios quando eu falo de impacto climático na saúde. O primeiro é o quanto ele impacta a vida das pessoas, né? A saúde das pessoas. E eu preciso estar preparada para isso. Então, a gente sabe que enquanto assistência, né, enquanto hospital, eu tenho um impacto na minha operação relacionada a problemas respiratórios, né? Eu tenho uma demanda maior para isso. Eu preciso estar preparada para isso. Doenças infecciosas, o quanto os traumas físicos e as mortes em desastres naturais impactam a nossa operação. Então, a gente, enquanto serviço de saúde, precisa estar preparado para receber e tratar toda a saúde das pessoas que sofrem com o impacto climático. Então, precisa estar preparada. Esse é um grande desafio que a gente tem. Os hospitais estão preparados? Os serviços de saúde estão preparados? Toda a coordenação de saúde, ela está preparada para esse desafio? Então, a gente sabe que não. Mas este é o primeiro passo e a gente tem preparado e a gente tem assumido hospitais públicos e tem feito parcerias com o PROAD justamente olhando o quanto a gente pode contribuir com este impacto que existe na saúde das pessoas. Mas a gente também é gerador. Então, para que eu atenda estas pessoas e dê o tratamento, eu gero emissão de gás de efeito estufa, né? Emissão de poluentes. E como eu mitigo isso? Porque para atender eu preciso gerar gases poluentes. Então, e a gente sabe que 5%, opa, apertei o botão errado. A gente sabe que 5% de tudo que se gera de emissão está na saúde. Então, eu preciso tratar e eu preciso tratar com inteligência, que a gente fala, né? Então, como mitigar isso e como que a gente movimenta tudo isso. Então, pensando nesses 2 desafios,
e sabendo que a gente efetivamente é um agente transformador, né? O Einstein é um agente transformador, a gente sabe disso e a gente sabe da nossa responsabilidade, então a gente desenvolveu este nosso plano de engajamento na cadeia de fornecimento e eu vou contar para vocês como a gente tem feito isso entre acertos e erros, o quanto a gente tem conseguido movimentar e influenciar os nossos fornecedores. É evidente que existe, sim, um olhar de negócio para isso, né? Então, aqui a gente tem claramente que não é o Einstein que está dizendo, não são só os cientistas que estão dizendo. Não, quando a gente olha para fora, para a União Europeia, ela já valoriza a cadeia de fornecimento, ela já tem este olhar para a cadeia de fornecimento. E ela, lá na União Europeia, então, que é o nosso drive, porque neste momento não dá para ser a América, é o que eles têm feito. Então, a União Europeia já tem incentivado as empresas a incentivarem a sua cadeia de fornecimento. Então, quando a gente fala aqui, eu costumo dizer, a gente não está inventando a roda. Não está inventando a roda. Muito embora eu ainda não consiga discutir este tema com outros compradores, quando a gente olha para fora, a gente vê que isso já existe. Então, que a gente não está fazendo nada do outro mundo. O ponto é como a gente estimula não só a cadeia de fornecimento, mas também outros compradores a caminharem conosco nesta mesma jornada. Porque quando a gente olha para a Europa, né, que é um lugar onde existem países, onde há países desenvolvidos, a gente vê que já existe essa tendência. Então, não vai voltar para trás esse tema. Então, a gente tem usado a Europa como nosso drive e muitos dos nossos fornecedores estão lá. Então, quando a gente fala disso, a gente acaba falando a mesma língua. Pensando em gás de efeito estufa, né, a gente tem sempre 3 escopos que a gente precisa avaliar. Então, se eu vou trabalhar nesse tema, desafio climático, se a Europa já está me dizendo que este é o caminho, então, como que a gente sai do papel para a prática? A gente sabe que a emissão, então, de gás de efeito estufa, ela é medida de 3 formas. Então, a primeira é o escopo 1, eu não sei se todos conhecem esses termos, então eu vou explicar. Gás de efeito, a gente tem o escopo 1, a gente tem o escopo 2 e a gente tem o escopo 3. No escopo 1, então, são todas as emissões que a gente faz e ela é proveniente da minha produção. Ou seja, à medida que eu atendo o paciente, quanto eu estou gerando de gás para atender este paciente. Aqui eu tenho uma conta. Outra conta é quanto eu gasto de energia elétrica, energia, para gerar as minhas operações. Aqui eu tenho um outro número. Então, eles são segregados. E o terceiro é quanto se gera de gás de efeito estufa para a minha cadeia de fornecimento gera para me atender. Então, não basta só eu olhar para as minhas operações, diminuir a minha emissão e diminuir a minha energia elétrica. Eu preciso também entender o que a cadeia está gerando, porque se eu estou trazendo de fornecedores longe, por exemplo, eu tenho a questão do transporte, eu estou gerando mais emissão de gás de efeito estufa. Então, como eu olho para isso? Para que o fornecedor me produza um produto, quanto ele está gastando de gás de efeito estufa, gerando de gás de efeito estufa. Então, para tudo isso, existe uma conta, existe uma metodologia e a gente trabalhou nisso. Quando a Bruna disse, a gente está trabalhando com equipamentos que geram menos emissão, é evidente que na hora que eu vou comprar, eu preciso olhar para isso também. À medida que, como efeito cascata, né, efeito borboleta, à medida que cada um vai diminuindo um pouco na sua cadeia, no final, a gente acredita, de fato, que a gente vai diminuir a emissão de um todo. Então, a gente fez esse trabalho, a gente conseguiu fazer essa mensuração, e eu vou contar um pouquinho para vocês, do escopo 3, mas pensando em escopo 1 e 2, o que a gente tem? Escopo 1 e 2 eu consigo medir dentro de casa. Então, eu consigo saber quanto que eu gastei, quanto que eu emiti de gás de efeito estufa para atender minha operação, e eu consigo saber também quanto eu gastei de gás, ou quanto eu gerei de energia para atender minha operação. E aí, quando eu olho pelo número de atendimentos,
eu tive um aumento significativo no número de atendimentos no período analisado, mas quando eu olho a emissão, eu saí de 16 e cheguei em 13. Algo diz para nós, nos diz que a gente está no caminho correto, a gente está sabendo trabalhar com esses dois escopos. E um pouco do que aconteceu na redução do escopo 2 está relacionado à fonte renovável. Então, a gente tem investido bastante em fonte renovável de energia e, por isso, a gente está caindo no escopo 2. Então, o escopo 1 e 2, a gente entendeu que a gente ainda não chegou lá, mas a gente já tem um caminho traçado, a gente já tem uma estratégia e a gente vai chegar. O grande desafio, então, seria olhar para o escopo 3. E a gente tocou um projeto, a gente iniciou um projeto em 23, e esse projeto continuou lá no hospital. E a ideia desse projeto era medir o gás de efeito estufa que os nossos fornecedores geram para nos ofertar o trabalho. E esse processo, né, se chama screening. Então, com base em tudo que a gente gastou e tudo que a gente comprou, porque para cada item comprado existe um cálculo, aquele produto, para ser produzido aquela garrafa, existe um cálculo de emissão para produzir. Quantas garrafas eu comprei? De quem eu comprei? Então, existe já uma metodologia mundial que faz essa conta. E quando a gente fez a conta, a gente identificou que 86%, aqui, 86% de tudo que a gente gera de gás de efeito estufa está na minha cadeia de fornecimento. Então, ainda que eu zere o escopo 1 e 2, eu tenho uma lição de casa de 86%. Isso a gente identificou no final de 2023. E a partir daí, o que a gente pode fazer? Como que a gente vai movimentar? Porque eu só efetivamente, e aí um pouco também do que a Bruna disse, a gente também assumiu o nosso pacto, o nosso compromisso. Então, a gente também precisa zerar em 2050 as nossas emissões. O fato é, se a gente não começar a pensar nisso agora, a gente não vai conseguir zerar. E aí a nossa intenção é que a gente zere efetivamente escopo 1 e 2 e diminua o escopo 3. Mas eu só consigo diminuir o escopo 3 se eu medir, se eu souber de onde eu parto. E a gente, então, parte de 95 mil toneladas de gás de efeito estufa no período de um ano analisado. Então, é um número muito significativo. A gente se assustou com o dado, embora estudos já dissessem que em prestação de serviço a gente está falando em torno de 86% a 90%. O fato é, quando a gente pegou o nosso cenário e replicou e viu os 86%, a gente se assustou e falou, puxa, a gente precisa começar então urgentemente a falar sobre esse tema na nossa cadeia de fornecimento. E o ano passado, então, esse screening precisa ser feito todo ano e a gente tem renovado ele. O ano passado, a gente, então, tocou um piloto com 50 fornecedores. Desses 95 mil toneladas de gás de efeito estufa, a gente olhou tudo que representava efetivamente a nossa cadeia, tudo que a gente comprava, e a gente entendeu que 50 fornecedores representavam 30% desses 95 mil. Então, se a gente conseguisse movimentar esses 50 fornecedores e eles reduzissem 50%, poderia, daqui 2 ou 3 anos, né, eu já teria uma redução significativa nas nossas emissões. Porque 1 e 2 já está controlado, a gente já sabe que vai chegar, mas os outros 86%, o nosso plano é reduzir 50% de 30%. Olha como é jornada, olha como é demorado. E quando a gente fez esse estudo, eu pensei, acho que é melhor desistir. Vai dar muito trabalho isso. Mas sabendo que o Einstein é uma instituição pioneira, que a gente precisava fazer este movimento e que é nosso compromisso, então vamos lá, subir degraus a degraus, devagarzinho, porque a gente vai chegar lá. A gente chamou esses 50 fornecedores. A gente contratou uma consultoria, na verdade, ela nos apoiou, a gente chamou esses 50 fornecedores e a gente foi entender qual era o nível de maturidade que esses fornecedores estavam. Então, quando eu falo escopo 1, vocês sabem o que é? Vocês têm alguma ação concreta sobre o tema?
quando eu falo de emissão? Você sabe do que eu estou dizendo? Então, os fornecedores nos responderam perguntas e, com base nessas perguntas, a gente dividiu os fornecedores em seis categorias. Primeiro, nenhuma ação concreta foi tomada. Gente, eu estou falando de 50 fornecedores mais representativos do Einstein. Então, são 4.000 fornecedores em média. Esses 50 fornecedores representam em torno de 1 bi anual. Então, é bastante dinheiro. Eu fiz essa pergunta e 19 fornecedores, ou seja, 38%, não tem nenhuma ação concreta. Este é um problema, porque é muito dinheiro em um hospital grande, com fornecedores de referência. Então, a gente sabe que a gente tem lá grandes fornecedores do Brasil, e 19 não tem nenhuma ação. Aí depois, no segundo era assim, você já reporta a emissão de gás de efeito estufa, escopo 1 e 2? Então, 5 disseram que sim. E assim sucessivamente. Então, a gente criou essa matriz de maturidade. Aí, no terceiro tópico, a gente era... Você já reporta, então, escopo 1, 2 e 3? No quarto você já tem inventário auditado? Aqui é uma jornada, tá, gente? Então, a gente entendeu que essa é a jornada do fornecedor, de qualquer empresa, para a evolução. Então, primeiro, ele precisa reportar escopo 1 e 2. Depois, ele precisa reportar escopo 1, 2 e 3. Depois, ele vai trabalhar com inventário auditado. Então, isso é muito importante. Ou o fornecedor assumiu alguma meta de descarbonização, o SBTI e o Race to Zero, por exemplo. E aí, a Bruna falou que a Siemens, por exemplo, ela já reporta isso, ela já tem essa meta, né? Então, eu não lembro do relatório da Siemens a resposta, mas pelo que ela falou, com certeza ela já está no nível 4. Aí, o quinto existe uma meta de descarbonização aprovada e publicada formalmente? Então, esse era o outro nível de avaliação. E, por último, você já tem um plano de engajamento e um plano de transição estabelecido? Então, como você já está fazendo isso? Você já está engajando a sua cadeia ou os seus clientes? Então, aqui era o sexto nível de maturidade. E aqui foi o nosso resultado. Então, quando eu penso no copo meio cheio, meio vazio, meio cheio, meio cheio, vou mudar a frase. Então, quando eu olho de um olhar mais pessimista, eu consigo dizer assim, gente, 38% dos nossos fornecedores não sabem nem o que é isso. Isso é muito triste. Eu vou ter que puxar o cara pela mão. Venha comigo e a gente tem um plano para isso. Quando eu olho o lado positivo, eu também consigo dizer que 48% já tem inventário auditado. Aí eu olho para os outros e digo, gente, é melhor vocês correrem porque já tem metade do povo aí que já sabe o caminho. Então, se eu tiver que escolher, vou comprar desse. Então, aqui a gente pode olhar pelo lado positivo e pode olhar pelo lado negativo. Com esse resultado, a gente criou um plano de desenvolvimento para os fornecedores que ainda estão no início da jornada. Então, a gente está, e aí agora é 2025, esse projeto rodou em 2024, né? Em 2025, a meta a gente vai dobrar de 50 fornecedores para 100. A gente vai promover treinamento para esses 38% aqui. Então, vou chamar eles e vou contar de forma mais detalhada a jornada e vou reconhecê-lo na nossa avaliação de desempenho do fornecedor à medida que ele for amadurecendo. Então, esse é o nosso plano. Eu vou treiná-lo e reconhecê-lo. Os fornecedores que já estão no nível de maturidade maior, então, o que a gente tem feito? A gente tem convidado para trocar projetos conosco. Porque tocar esse tipo de projeto sozinho não é fácil. Em conjunto, aí o desafio é muito maior, porque eu preciso juntar interesses de duas empresas, eu preciso coincidir relatório de sustentabilidade dessas duas empresas, então, em que momento o Einstein está? Em que momento, por exemplo, a Siemens está? A gente consegue conectar algum tipo de ação que rode aqui? Esse é um desafio muito grande, até porque projetos de desafio climático, ele está muito relacionado a budget. Então, a gente tem de ter investimento, sim. E aí, no momento Trump,
a gente sabe o quanto isso é difícil. Porque a gente está ouvindo que, não tem nada a ver, vai dar tudo certo. Então, como que as empresas também vão investir e em parceria? Então, esse tem sido o nosso grande desafio agora para 2025, é engajar, promover projetos em parceria com os fornecedores que já estão em nível de maturidade superior a 4 e contribuir para que os fornecedores 1, 2 e 3 subam, cada um o seu degrauzinho, ano após ano, porque ninguém sai de 1 para 3 dentro do mesmo ano. Não sai. Então, a gente já sabe que o fornecedor que hoje está em 1, para estar em 6, são pelo menos 6 anos. Mas, se o Einstein não puxar, se outros grandes hospitais não puxarem, isso não vai acontecer. E enquanto o fornecedor não perceber que ele também vai perder negócio, ele não vai se movimentar. E o que a gente tem feito é tirando negócios de fornecedores. E é por isso que a gente está reconhecendo os fornecedores do nosso programa de avaliação. Aqui eu trouxe bem no detalhe, então, o que cada fornecedor precisa fazer para que ele cresça. Então, como tudo isso é muito novo na cadeia de fornecimento, a gente tem percebido, então, o que a gente vai propor, o que a gente está propondo para cada fornecedor. Então, qual que é o seu próximo step? Aqui eu trouxe só para visualizar, não é poucas ações, são muitas ações, mas o fato é, se a gente não estiver puxando, se o fornecedor não estiver sendo penalizado ou não reconhecido, ele também não vai fazer, a gente sabe disso. E uma outra estratégia que a gente tem feito lá na instituição é que quem tem tocado isso com os fornecedores é um pessoal que está na minha gerência. E lá onde eu não atuo com compra, planejamento nem logística. Então, eu não estou na operação diária, eu não negocio preço, prazo de pagamento, SLA ou TIF com o fornecedor. Essa é uma negociação operacional e ela pode ser que por conta de valores e compras estratégicas, mas é algo que roda na operação da instituição. Aqui não é isso. Aqui a gente realmente está falando de legado, a gente realmente está falando de estruturação de projeto estratégico. Então, não pode ser tocado, a gente entendeu lá que não dá para ser tocado por quem está negociando dia a dia com o fornecedor. Então, é por isso que isso está sob a minha responsabilidade e não está sob a responsabilidade dos gerentes de compras. Então, o fato é, se cada fornecedor fizer a sua parte e subir o seu degrau, ele vai ser reconhecido no nosso programa de avaliação. Então, e o nosso programa de avaliação chama IDAP. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que a gente faz lá, como a gente faz isso lá e avalia o fornecedor. Então, a gente tem o IDAP, ele é o nosso programa de avaliação de fornecedor, chama Índice de Desempenho e Alinhamento do Parceiro. Nesse programa de SRM, esse programa de avaliação do fornecedor, a gente avalia o fornecedor sob a ótica de nível de serviço e qualidade, ele precisa estar entregando bem. A gente avalia, assim, sob a ótica comercial, então aqui eu olho o preço e prazo de pagamento, aqui eu olho o TIF, divergência de nota fiscal, então o quanto parou na minha DOCA lá, uma entrega não adequada, o quanto minha DOCA parou, porque daí parou a DOCA, para todo o restante, né? E eu tenho impacto lá na assistência ao paciente. Eu meço o TIF, eu meço lote e validade do produto, e eu meço intercorrência, assim, o produto que foi entregue, recebido, ele depois apresentou algum tipo de intercorrência. Então, eu meço o fornecedor com este olhar aqui de qualidade. Aqui, eu meço o fornecedor, e tudo isso aqui é dado sistêmico. O produto foi entregue? Sim ou não? Era para entregar 10, entregou 8? Sim ou não? Então, o sistema dá esse tipo de informação para a gente. É muito pragmático e é muito... eu me sinto confortável. Toda vez que o fornecedor questiona, eu extraio o relatório do sistema, mando para ele. Ele avalia, a hora ele me devolve, fala, Vanessa, nesse dia aqui aconteceu isso, ou eu digo, não, nesse dia o problema dará. Mas eu não estou falando de percepção. Eu não gosto desse em detrimento daquele, não é isso. O dado está lá, você realmente errou na nota fiscal, por exemplo. Teve que editar o pedido porque a sua nota fiscal não batia com o pedido. Eu tenho essa informação sistêmica. Então, aqui é dado sistêmico. Aqui
preço e prazo de pagamento, aí aquilo tudo, né? Todo comprador quer desconto, todo fornecedor quer reajuste. Aí aqui é a briga de desconto versus reajuste. É um pilar, o outro pilar é PMP, prazo médio de pagamento. Todo fornecedor quer receber no dia seguinte e todo comprador quer pagar em 180 dias. É a mesma briga. Então, também é dado sistêmico. Teve desconto? Ganha pontinho. O PMP é mais para frente ou mais próximo? E aí também é dado sistêmico, eu consigo extrair essa informação e não é contestada. Outra coisa está muito relacionada ao G, de ESG. Então, aqui é o quanto o fornecedor está alinhado às nossas políticas e à compliance, e a gente faz essa avaliação de due diligence com o fornecedor. Então, o fornecedor lá, a gente avalia, e vocês que são fornecedores sabem, são muitos documentos, não pode faltar um, se no mês que não manda, a gente bloqueia o pagamento. Aqui é menos reconhecimento e mais punitivo mesmo, então o fornecedor precisa nos mandar toda a documentação que a gente exige. Ele mandando tudo dentro do prazo, sem deixar vencer nenhum, a gente pontua ele com a nota máxima. Se tiver algum tipo de atraso no envio, a gente tira ponto desse fornecedor. E é também transparente, a gente tem uma ferramenta que faz essa interface com o fornecedor, entrou lá na Lincana. O documento não apareceu, o fornecedor vai ser penalizado, ele já sabe disso. E um outro pilar que a gente tem lá é o pilar ESG, e aqui eu estou falando especificamente de projetos EIS. Quando eu junto isso que a gente faz com isso, eu estou falando de ESG, efetivamente. Então, aqui eu tenho o E e o S, e aqui eu tenho o G. Aqui, a nota, o peso é 40%. Aqui é 30%. Aqui é 15% e aqui é 15%. Só que quando eu somo esse com esse, dá 30%. Então, eu tenho 40%, 30%, 30%, 30%. Aqui é lei. Então, na teoria, de largada, o fornecedor já ganha nota 3 com a gente, se ele tiver ok com a legislação. Olha como ficou fácil, né? Nota 3. 3 não passa em nenhum lugar. Então, por isso que a gente precisa dos outros. 3 não, 1,5 na verdade, né? 1,5, porque é 15% da nota. Mas se ele está ok com a lei, ele já ganhou essa nota aqui. O fato é, a gente decidiu que a gente não ia juntar esses dois pilares ainda em 2025, porque a gente precisa deixar este tema de documentação legal muito claro para o fornecedor. Aqui a gente está falando de projetos ESG. Então, e dentro de projetos ESG, a gente tem os projetos E e a gente tem os projetos S. Eu vou contar para vocês alguns só que a gente toca com fornecedores, só para vocês verem e materializarem como isso é possível, né? Então, pensando em ESG, aqui eu tenho alguns exemplos de projetos que são tocados com o fornecedor. Carro elétrico. O carro elétrico tem muito a ver com a estratégia da empresa, mas é evidente, e é evidente que a gente não muda de um mês para o outro, de um ano dentro do próprio ano, mas a gente sabe que se a gente começar a fomentar isso em 2025, é possível que em 2026 ele esteja falando desse tema lá dentro da empresa dele, né? E hoje a gente já tem fornecedores que rodam com carro elétrico, e toda vez que ele roda com carro elétrico, ele manda para a gente o relatório da redução da emissão e a gente pontua ele positivamente no IDAP, porque ele já tem o controle do que antes ele emitia de gás de efeito estufa e é o quanto ele está emitindo agora com estes carros elétricos. É para tudo? É para toda a frota? Não, é evidente que não é. Mas, se a gente também quiser o ótimo, a gente não vai chegar no bom. Então, aqui, todo fornecedor que tem carro elétrico e consegue nos mandar o relatório, a gente pontua o fornecedor positivamente. Aqui, a gente tem projeto de reaproveitamento de uniformes. Ao invés da gente descartar, ou dos nossos fornecedores descartarem os uniformes, eles nos doam. A gente fica com a responsabilidade de desconfigurar, né, descaracterizar o uniforme. E a gente pega esses uniformes, e acontece com os uniformes Einstein, mas também acontece com os uniformes dos fornecedores. A gente manda
o PECP. O PECP é o Programa Einstein na comunidade de Paraisópolis, e eles transformam este produto. Então, ainda melhor do que ter essa parceria com o fornecedor e saber que aquilo que seria jogado fora, né, seria incinerado, a gente vai conseguir transformar e dar uma segunda vida para este produto. Isso é feito dentro de uma comunidade carente. E estes tecidos são transformados em roupas e bolsas, e eles transformam em várias coisas lá. Gera renda para essa comunidade de Paraisópolis. Então, aqui eu não impacto só o meio ambiente, eu também impacto o social. O fornecedor tem qual custo para isso? Nenhum. Ele incinera, ele manda lá e a gente faz o resto. Então, tem sido bem aceito pela comunidade de fornecedores. Outro ponto que a gente tem são as caixas retornáveis. Então, a gente sabe da caixa de papelão e a gente lá recicla a caixa de papelão, mas a gente sabe do impacto que ela tem na produção. Então, a gente vem estimulando a nossa cadeia de fornecimento a enviar os produtos em embalagens plásticas, e daí leva de volta, dá um trabalhinho para a gente? Dá um trabalhinho para o fornecedor? Dá, mas a longo prazo, o fornecedor tem um investimento inicial, evidente, mas a longo prazo ele também reduz o custo dele com o papelão. E tem funcionado. A gente tem aqui um outro projeto que eu trouxe de logística reversa. Está muito relacionado ao do uniforme, mas aqui é bem disruptivo e gerou um movimento intenso lá dentro da instituição. É um produto, a gente faz o reaproveitamento de um produto de laboratório, o S-Monovet, que é um produto da Sarced. Para tirar o sangue do paciente lá dentro do laboratório, toda vez que ia tirar, ele tem um dispositivo, a gente quebra o dispositivo e jogava esse dispositivo lá no infectante, porque estava dentro do laboratório. A gente provocou essa empresa, ela fez o estudo e ela disse, esse produto ele não é um produto infectado. Então, vocês podem segregar antes do contato com o paciente, vocês podem segregar numa caixinha, que a gente chama caixa mágica, e todo aquele plástico, que é um plástico muito nobre, a gente consegue transformar em um outro produto. Vocês segregam para a gente vem aqui, retira e transforma esse produto em uma outra coisa. E aí é evidente que gerou aquele, né? É possível, não é possível. Aí a gente foi para a CETESB, a gente foi para a SCIH, a gente passou pelo time de qualidade dentro do laboratório e o projeto foi aprovado. E hoje a Sarced faz isso com vários outros hospitais, não é só com a gente. A gente foi a escola, a gente brinca, né? A gente aprendeu, a Sarced aprendeu com a gente aprendeu com eles, mas o fato é, a equipe de laboratório, se vocês forem tirar sangue no laboratório do Morumbi, é automático para a equipe de laboratório, ela já segrega e já joga. Eu vou lá, às vezes, fazer sangue, eu vejo quanto é automático daquele time jogar e nem perceber o que antes ia para a caixinha vermelha, né, ou para a caixinha de infectante, agora já vai lá para a caixinha mágica e já está no automático do time. É muito legal isso. E aí a gente manda para a Sarced, esse plástico ela transforma em vários produtos. Eu trouxe aqui um exemplo, foi um copo. Esse copo a Sarced devolveu, a gente mandou para a creche de Perobeiras e aí as crianças ganharam o copo plástico e daí todo mundo ficou mega feliz, o que é super simples e é um projeto que ele está muito relacionado ao impacto, à conscientização do time de enfermagem, à conscientização do fornecedor. Todo o custo de operação, ele é maior, evidente. Porque eu preciso ter uma caixinha separada, a enfermagem precisa separar, eu preciso segregar, a Sarced precisa vir buscar o produto, transformar, traz para a gente de novo e doa para alguém. Ai, se a gente estivesse falando, não vamos fazer o que é fácil, vai ali na 25 ou ali no Shopee, compra o copo e doa aqui para a comunidade, para a creche. Não é sobre isso. Não é sobre doação, não é sobre o dinheiro. É sobre como a gente gera este efeito borboleta na cadeia de fornecimento, aquele 1 milhão de pessoas que a gente precisa impactar. E aí,
e ter todo mundo da instituição engajada com isso, e ter todo o fornecedor falando, ele faz, então eu também vou fazer, e ver isso acontecendo é muito legal, ainda que seja pouco, não são muitos copos, né? E eles fizeram várias outras coisas, mas num todo, a gente sabe o quanto a gente está contribuindo, e é evidente que no final da história o fornecedor ganhou o quê? Pontinho máximo lá no IDAP, né? Então começa com um conceito de reconhecimento e daqui a pouco você já se vê envolvida em vários projetos que já nem é mais pela nota. É na conscientização mesmo que a gente foi construindo nesse período, e essas ações começaram lá no hospital faz 3 anos. Então faz 3 anos que a gente vem tocando sempre dos mesmos assuntos e falando sobre as mesmas coisas, mas hoje já com bem menos resistência na cadeia de fornecimento, eles já entenderam. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de projeto ambiental. Social, a gente tem o nosso voluntariado, e aí a gente usa o voluntariado do Einstein como entrada para os fornecedores. Muitos querem fazer algum projeto, mas não sabem por onde começar, o que fazer. Então, a gente trouxe o voluntariado. O voluntariado tem uma unidade PECP, né, que é Programa Einstein na comunidade de Paraisópolis, e lá eles são responsáveis por doação de cestas básicas. Lá tem curso profissionalizante, então tem fornecedor que topa fazer curso profissionalizante lá dentro. A gente, quando eu comecei com essa história com os fornecedores, gente, a gente precisa tocar projeto ESG juntos. Aí a primeira pergunta que eu ouvia, hoje já não mais, mas eu ouvia era, quanto vai custar? E aí minha resposta sempre era, não é sobre o dinheiro, é sobre quanto a gente vai impactar. E aí a gente começou então com projetos que não tem custo nenhum. A gente coloca uma caixa de doação dentro do fornecedor de agasalho. Qual é o custo que o fornecedor tem com isso? Nenhum. Ele recolhe lá as roupas dos colaboradores, a gente entrega em Paraisópolis ou em qualquer unidade Einstein pública, e muitas vezes o paciente que chegou lá sem roupa por conta de um acidente, ele sai com roupa doada pelo colaborador de um fornecedor do Einstein. Olha que legal isso. Então, a gente vem tocando esse tipo de ação. Outro projeto que a gente... outros estão relacionados à capacitação e de empregabilidade lá dentro de Paraisópolis, e quando a gente fala de empregabilidade no entorno, a gente também está falando de emissão de gás de efeito estufa. Então, se eu consigo formar pessoas em Paraisópolis e elas conseguem trabalhar ali no entorno, na nossa operação, e muitas vezes o fornecedor, ele faz um curso de profissionalização em Paraisópolis. A partir daquele curso, ele capta quem são os melhores alunos e ele emprega essas pessoas nas nossas operações Einstein. Então, isso acontece com Índico, que é de estacionamento, isso acontece com facilities, segurança. Então, ele vai lá, treina. Isso acontece com manutenção, MRO, a gente tem um processo de turnover tão grande em MRO. Quando a gente consegue que venha algum colaborador, mesmo que em terceiro, para as nossas operações, é um colaborador que já chega com a gratidão. Em tecnologia, suporte, eles também dão curso lá dentro, e daí acaba prestando serviço no Einstein, e a gente não faz essa pessoa de Paraisópolis ter que trabalhar lá em Guarulhos, por exemplo. Então, também tem esse olhar. Outro que não tem custo nenhum, gente, é doação de sangue. Então, o fornecedor que doa sangue lá no instituto, e eu já ouvi assim, mas rico não precisa de sangue. Não, gente, rico precisa de sangue também. E a gente não atende nas nossas operações só os ricos, né? Tudo que a gente recebe de sangue lá, ele é dividido em todas as nossas operações. Então, eu tive que falar isso para vários fornecedores, porque existe sim esse preconceito. Mas hoje a gente já tem várias caravanas de fornecedor doando sangue lá na instituição. E isso impacta, sim, a vida das pessoas. E aí eu trouxe um exemplo de um fornecedor. Todo mês eu disparo este comunicado para o fornecedor, todo dia 20. Esse mês vai sair hoje. Já deve ter saído. Eu digo para o fornecedor qual que é a nota dele no nível de serviço e qualidade, qual que é a nota dele nos aspectos comerciais, políticas e compliance e aspectos ASG. A gente trocou o termo, era ASG, agora é ESG.
E aí tem fornecedor que diz assim para mim: ai, Vanessa, mas é que projeto ESG é tão difícil porque eu lido com uma matriz e para falar com a matriz e a matriz está priorizando fora, mas não está priorizando o Brasil, nananá. E aí eu trago o exemplo desse fornecedor aqui. Vocês não sabem quem são, mas esse fornecedor é uma multinacional e ela tem nota máxima em ESG. Então, existe sim essa questão fora e dentro, a gente sabe disso. Mas eu também vejo com muita clareza que quando o fornecedor quer fazer, ele sempre dá um jeito. E lá, quem está nesse programa, né, de avaliação de fornecedores? São 700 fornecedores nossos, que dá mais ou menos 1.000 CNPJ, são 700 grupos. Eu estou falando de mais ou menos 2,2 bi de dinheiro. Então, dos 4.000 fornecedores, 700 estão neste programa. Aqui tem fornecedor que qual que é a linha de corte, né, para ser considerado, para entrar nesse programa? São fornecedores que a gente compra até acima de R$1 milhão, no último ano, nos últimos 2 anos ou nos últimos 3 anos. Quando eu falo dos últimos 3 anos, eu estou falando de fornecedor que eu comprei 300 mil no ano, nos últimos 3 anos, mas significa que é um fornecedor da casa, que a gente brinca, né, já casado com ele. Por mais que eu compre pouco dele, 300 mil no ano é pouco, o fato é, eu já venho comprando em recorrência. Neste conceito, a gente conseguiu incluir os pequenos. Porque se eu falasse só de 1 milhão, só estaria os grandes. Quando eu falo de 3 anos, eu também consigo trazer os pequenos, e daí os pequenos, se eu pegar esses 300 mil ano e dividir por 12, eu estou falando de faturamento mensal de 25 mil. Então, aqui eu também pego os pequenos. E os pequenos é aquilo, é muito mais flexível, é muito mais rápido de ser implementado, porque ele não precisa falar com a matriz, porque não tem a área de não sei o que lá, mas ele tem a dificuldade, muitas vezes, de engajamento interno. Eu preciso convencê-lo, porque quando a multinacional já tem isso consolidado e é difícil implementar por conta da rigidez, no pequeno eu não tenho a rigidez, eu tenho a flexibilidade, mas eu não tenho ainda o mindset. Então, dizer que é o Einstein, fornecedor grande, bem importante na carteira dele, ajuda este time a se movimentar. Então, a gente vem percebendo que tanto para o grande quanto para o pequeno, existem desafios, ora ela é justificável, ora eu percebo que realmente não está ainda na cultura da empresa, mesmo sendo grande, não está, então não adianta, a empresa sempre vai colocar a culpa na matriz, mas no fundo a gente percebe que ainda não tem ainda uma cultura neste fornecedor. Então, eu percebo isso nitidamente com os fornecedores, e quando eu olho para os pequenos acontece a mesma coisa. Eu percebo que quando o pequeno não quer, é cultural. Não é porque ele é pequeno, porque ele não tem dinheiro, porque quando eu falo em doação de caixa, de agasalho, quando eu falo de doação de sangue, eu não estou falando de investimento, né? Mas a gente entendeu que ainda que seja difícil, tanto no grupo dos grandes quanto no grupo dos pequenos, ainda que tenha essas dificuldades, a gente sabe que a gente brinca lá, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora a gente vai conseguir. E o ano passado, a gente conseguiu tocar 300 projetos diferentes. Então, acho que aqui a apresentação não é daquele projeto específico, mas é assim, 300 é bastante, é muito. Então, dá para fazer várias coisas, vários tipos, com os grandes, com os pequenos, projetos né, de ambiental, projetos de S, de social, dá para fazer. O que a gente, do nosso lado, precisa fazer é mostrar para o fornecedor de forma clara e objetiva para onde a gente está indo, para onde o mercado está indo, tirando dele, ora, compra sim, e a gente faz isso, reconhecendo quando a empresa está no caminho. E aí, porque no final da história, a gente sabe que todo fornecedor quer ser ouro no Einstein. A gente sabe disso. Por quê? Porque isso para ele também o ajuda a vender em outros hospitais. E para a gente está tudo bem. O que a gente diz é, está tudo bem. O seu selinho lá, de prata ou de ouro, você pode pegar isso e mostrar e colocar no LinkedIn. Não tem problema nenhum por nós. Até porque se alguém questionar, eu tenho metodologia, eu tenho programa descrito, eu tenho metodologia, está validado pelo meu compliance, então eu não estou escondendo nada de ninguém. E a gente percebe, e é muito engraçado, tem fornecedor que ele luta mensalmente para ser ouro lá no Einstein. E eu sei que ele está fazendo isso porque ele precisa vender lá na frente, está tudo bem. E eu falo, esses dias eu tive um fornecedor para falar disso,
E eu falei, eu só vim aqui, saí de lá, né, deixei lá todos os meus e-mails, minhas reuniões e tudo, porque eu vejo nitidamente o seu crescimento mensal. Nos últimos 12 meses, ele cresceu 1 ponto percentual todo mês. Então, ele saiu de 7 para 8,2. E isso mostrou graficamente o quanto o IDAP vem contribuindo para maturidade na cadeia, para nossa melhoria. E a gente usa essa ferramenta para mostrar para o fornecedor qual é o caminho. Então, a gente agora, falando em aspectos climáticos, desafio climático, a gente está dizendo, amigo, você vai precisar olhar o que é inventário. Você já sabe quanto você emite de gás de efeito estufa? Você não sabe, vamos atrás, precisamos ir. Se eu não reconhecê-lo por essa ação, e que hoje ainda é um diferencial, mas daqui a pouco vai ser sobrevivência, eu não fiz a minha parte, porque eu sei que daqui a pouco isso vai ser uma questão de sobrevivência. Então, se eu já sei disso, por que eu já não puxo esse cara agora? Ele já está dentro de casa, a gente já tem um relacionamento. Eu costumo dizer isso para o fornecedor. E a gente, muitos de vocês já sabem, a gente tem a nossa cerimônia, né, de reconhecimento dos fornecedores, e a gente premia anualmente o fornecedor o melhor fornecedor na categoria específica, então o melhor fornecedor de material médico, o melhor fornecedor de OPME, o melhor fornecedor de vacina, de medicamento, e a gente tem uma categoria específica para ESG. Então, um fornecedor no Einstein, ele pode ganhar 2 troféus no mesmo dia, o troféu da categoria dele e o troféu da categoria de ESG. E o troféu da categoria de ESG, ele ganha quando avaliado os 12 meses. Então, quantos projetos a gente tocou, qual foi o projeto, qual foi o impacto que esse projeto trouxe, ou para o entorno, ou para a operação. Então, e aí ele é premiado por isso. Então, a gente já teve nos últimos 2 anos um fornecedor ganhando 2 vezes o mesmo prêmio, e ele coloca lá o troféuzinho dele, e isso de fato tem nos ajudado a engajar o fornecedor, e a gente entende que neste momento a gente realmente precisa engajar este fornecedor, porque amanhã ele vai sobreviver se ele entender qual é o caminho. A Pri costuma dizer que ou a gente muda por inteligência, ou a gente muda por amor, né, porque a gente entende, ou é pela dor. A gente está tentando fazer a mudança na cadeia de fornecimento pensando na inteligência, porque a gente sabe que daqui a pouco vai ser pela dor mesmo. Poucos a gente percebe que é pelo amor e está tudo bem. O importante é a gente está fazendo a nossa parte, né? Então, era isso que eu queria dividir com vocês. Dessa jornada que a gente tem feito na cadeia de fornecimento, e por que a gente está fazendo, é porque a gente acredita que com essas ações a gente pode sim impactar mais de 1 milhão de vidas num período de 1 ano. Acho que era só isso. Muito bom, Vanessa. Ficou claro para nós, enquanto fornecedores, o exemplo do Einstein, o engajamento, a dedicação do Einstein nessa pauta ESG, no escopo 1 e 2, e por isso que vocês são exigentes no escopo 3 conosco, faz todo sentido. Você sabe que na BIMED também tem níveis de maturidade diferentes, né, de fornecedores e empresas um pouco mais avançados, né, nesse programa, nessa pauta ESG, outros ainda nem tanto, razão pela qual a gente criou um curso ESG lá, subimos na nossa plataforma para trazer um nivelamento, para que eles entendam que hoje adotar uma pauta ESG é importante, a gente tem estimulado para que eles façam esse curso, e aí a gente puxe também a nossos associados, como o Einstein vem puxando, para incorporar isso dentro da cultura da empresa e manter os seus negócios. E nesse contexto, Vanessa, eu queria te fazer só uma pergunta, ou uma opinião. A gente está com a COP30 aí, você falou muito em mudanças climáticas, né? Essa agenda climática agora vai ter muito em pauta. O Brasil, acho que tem tudo para ser protagonista nessas discussões sobre sustentabilidade. E aí eu queria saber qual a sua opinião, a gente enquanto setor de saúde, time mesmo, hospitais e empresas associadas, fornecedores, qual que é o nosso papel, né, nessa construção, nessa agenda climática, promovendo não só inovação tecnológica, mas também conseguindo reduzir impacto social e acesso, fortalecimento do acesso das pessoas à saúde. O que você acha que a gente tem que fazer? Qual é a lição de casa nossa, enquanto setor em conjunto? Silvio, a gente vem discutindo bastante a COP30 lá, e a gente vai estar lá, né? Então, a gente sabe que tem muitas empresas, principalmente as americanas, elas não devem estar,
Mas a gente se posicionou e a gente vai estar lá. E a gente vem discutindo projetos com os nossos fornecedores. A gente tem uma unidade lá na Amazônia, nossa unidade de inovação. A gente tem uma unidade de inovação lá na Amazônia. E a gente, semana passada até eu estava num fórum com os fornecedores para apresentar isso. O que a gente já tem feito neste nosso hub de inovação lá na Amazônia. E feito este convite para os fornecedores. O que eu tenho percebido é que alguns nem vão, outros querem atuar, mas não sabem como. Ainda tem aquele lá que só quer aparecer na foto, também temos esse, né? E o que a gente tem proposto, a gente tem projetos via PROAD, então a gente já tem essa relação com o governo federal. Então, a gente tem projetos PROAD lá e via esses projetos a gente consegue sim deixar um legado. Porque também não adianta só aparecer lá na foto no dia, né? A gente junta todo mundo aqui, a gente vai lá, faz uma foto bonita e a gente não deixa nada de legado. Então, a Priscila está aqui, ela é nossa superintendente de sustentabilidade e ela tem tocado essa agenda COP30 com lá dentro, com as áreas internas e com a cadeia de fornecimento. O que a gente quer é deixar um legado para essas pessoas. Existem, ela já mapeou junto com o time, ali na Ilha do Marajó são 17 municípios. A gente deve começar com 5 desses municípios. Lá, o maior problema é a mortalidade infantil e as pessoas morrem por diarreia. Então, e o que está faltando? Saneamento básico. A gente fez a lição de casa, a gente foi até lá, entendeu, conversou com o secretário, conversou com os órgãos. E o que a gente está montando neste momento é justamente este projeto para que a gente possa ir junto com o setor, não só entregar algo pontual, mas como a gente forma essas pessoas que estão lá, porque de fato a gente tem problema de acesso, a gente tem problema muito sério de saneamento básico. Então, enquanto Einstein, o que a gente decidiu é, independente do que está sendo dito, de que a COP vai dar nada, de que não é o ano, a gente tem falado muito disso, assim, este ano tem sido um ano atípico sobre o tema. A gente sabe que o governo americano só dura 4 anos, mas o Einstein está aí há 70, né? E muitas das empresas, a gente está falando de 100 anos, acho que a Bruna falou em 130 dancines, anos. Então, é só mais uma fase. Qual é o nosso, de fato, nosso propósito? É ajudar aquela população vulnerável. A gente já ajuda aqui no entorno, em Paraisópolis, mas o fato é, a gente também pode ajudar lá. Então, não vamos se limitar a São Paulo? Vamos lá, e já que existe esta agenda, vamos usar de forma inteligente essa agenda para deixar um legado? Então, o que eu tenho visto é que uns têm intenção, mas não sabem como começar, outro ainda não tem ideia, outro está dizendo que não dá. Então, a Priscila falou, então, vamos protagonizar isso. Vamos pensar no projeto, a gente já está lá com o PROAD, a gente já tem a nossa unidade de inovação lá, então a gente já tem meio caminho andado, já está mais pronto. E a gente está nessa fase de convidar os fornecedores e tentar achar, de alguma forma, algo que o fornecedor entenda que vale o legado, sabe? E não é só para tirar foto, é o legado que a gente vai deixar para aquela população, sabe? Treinamento faz muito sentido, a gente entende que treinamento faz muito sentido e a gente está trabalhando também com os dispositivos de inovação que medem assim, essa área vai ser alagada daqui 3 dias, então vamos retirar este povo daqui, porque senão eles vão perder tudo. E isso, via tecnologia, é fácil de ser implementado. Então, a gente está tocando esse tipo de projeto, sabe? Excelente. Conta com a Abimed, Vanessa, por favor, nessa parceria. Vamos pensar, Priscila, tentar entender uma parceria, como a gente pode ajudar nesse projeto, estar participando dessa agenda. Eu acho que é importante estar engajado com vocês, ficou claro isso para nós. E eu queria que a gente conte com a Abimed para puxar junto os fornecedores, para a gente ir junto nesse barco. Perfeito. Tá bom? Senhoras e senhores, Vanessa Sandrino, Hospital Albert Einstein.